Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado, é isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com amizade com o ministro do Supremo, o ministro do STF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário. Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, né? Amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, disser que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Antes de 1971, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil estavam em um período de crescimento econômico. Uma pessoa com um emprego comum conseguia sustentar sua família sem dificuldades. Era possível comprar uma casa própria, um carro e ainda ter dinheiro para lazer. O desenho dos Simpsons ilustra bem essa realidade. Homer, que foi criado para retratar um perdedor da época, um trabalhador comum, sustentava sua esposa e 3 filhos, tinha um carro, uma casa e ainda fazia viagens internacionais. Queria ser eu um perdedor igual esse. No Brasil, o chamado milagre econômico fez com que a classe média aumentasse e as pessoas tivessem mais poder de compra. Mas isso começou a mudar depois de 1971. A economia continuou crescendo, mas a distribuição dos ganhos ficou desigual. Antes da Primeira Guerra Mundial, o dinheiro era baseado no ouro. Isso significava que, para comprar algo de outro país, era preciso pagar com ouro ou com uma moeda que tivesse lastro em ouro. Isso ajudava a manter o valor do dinheiro estável e evitava que governos imprimissem dinheiro sem controle. A Primeira Guerra Mundial bagunçou esse equilíbrio. Muitos países gastaram suas reservas de ouro para financiar a guerra e ficaram endividados. Nos Estados Unidos, o governo obrigou a população a trocar seu ouro por dólares e subiu artificialmente o preço do ouro para atrair mais reservas de outros países. A partir de quando isso começa? 71 se tornou generalizado. Em 1933, o governo americano, para combater a grande crise de 29, resolveu diluir a metade do valor dos dólares. Durante mais de 100 anos, a definição legal de dólar era 20 dólares uma onça de ouro. Era atrelado ao ouro. Existe moeda de ouro de 20 dólares de 33, que era o valor do Velho Oeste, de 1800 e pouco. Caramba. Aí, em 33, eles disseram, todo o ouro agora tá desapropriado, não é isso? É eminente domain. Eles foram obrigados a vender para o governo americano. Aí... Mas por que aconteceu isso? Por causa da crise de 29, o governo não tinha como pagar a dívida, disse, rapaz, então vamos viu o ouro todo pra mim. Não, ele todo o ouro pra mim, e agora o ouro vale 35. Ele dobrou a riqueza dele e diminuiu a metade o custo da obrigação dele. Depois da Segunda Guerra Mundial, com uma Europa destruída e o Reino Unido enfraquecido, os Estados Unidos criaram um novo sistema chamado Bretton Woods. Ele definiu o dólar como a principal moeda do mundo e consolidou o país como potência dominante até os dias de hoje, já que os Estados Unidos tinham a maior reserva de ouro. As outras moedas foram atreladas ao dólar, garantindo certa estabilidade ao mundo e grande poder ao país que o imprimia. Durante a Guerra do Vietnã, e com o aumento dos gastos públicos,
os Estados Unidos foram tentados a imprimir mais dinheiro do que tinham em ouro para financiar a guerra. Outros países perceberam isso e passaram a exigir a troca de seus dólares por ouro. Para evitar que as reservas de ouro dos Estados Unidos se esgotassem, em 1971, o presidente Richard Nixon suspendeu a conversão do dólar em ouro. Esse foi o fim do sistema de Bretton Woods e o começo do dinheiro sem lastro, que tem valor apenas porque o governo diz que tem. E isso mudou completamente a economia global. No Brasil, o impacto foi grande. O governo brasileiro pegou muitos empréstimos em dólar para financiar projetos durante o milagre econômico. Mas com o fim do padrão ouro, os juros internacionais subiram e a dívida ficou impagável. Isso levou o país a uma crise nos anos 80, conhecida como década perdida, com inflação galopante e perda do poder de compra tão grande que o governo teve que inventar 6 moedas novas de lá para cá. Nos anos 90, o Plano Real trouxe mais estabilidade, porém, como o governo continuou a impressão de moeda sem lastro real, perdemos mais de 80% de poder de compra desde o início do Plano Real. Nos anos 2000, o Brasil cresceu com a venda de commodities, mas a desigualdade e o endividamento continuaram altos. Hoje, o custo de vida é elevado e os salários não acompanham essa alta. Desde 1971, os governos passaram a imprimir mais dinheiro que serve, segundo eles, para estimular a economia. Em 2020, por exemplo, quase metade de todo o dinheiro em circulação foi criado naquele ano. O Brasil também expandiu sua base monetária, o que resultou em inflação e perda do poder de compra. Sem o lastro do ouro, apenas os mais próximos do poder se beneficiaram. A classe média e baixa foram empurradas ainda mais para baixo e as classes mais altas foram empurradas mais para cima. Quem tem patrimônio consegue proteger seu dinheiro investindo, mas quem depende apenas do salário sente cada vez mais os preços subindo sem aumento proporcional na renda. O que aconteceu em 1971 mudou a economia do mundo. Antes, era possível garantir um bom padrão de vida com um salário. Hoje, os custos subiram e muitas famílias precisam de crédito para manter um nível de vida parecido. Entender essas mudanças é fundamental. Investimentos que deram certo na época dos nossos pais já não fazem sentido para nós. Casas estão absurdamente caras e o governo está taxando cada vez mais esse tipo de patrimônio. Todos os tipos de fundos e ações não rendem acima da inflação real, pois a inflação real, que é o aumento da base monetária, é por volta de 20% ao ano, o que torna todos os investimentos tradicionais inúteis. Mas e se eu te dissesse que XT é um ativo deflacionário e que mantenha o nosso poder de compra com o passar do tempo?